Eu me formei em Ciência da Religião em 2009. Em 2008, eu fui fazer essa viagem, coincidiu na Semana Santa aí, né, que para cá, para nossa região, rende alguns feriados, rende algumas folgas, né, a Semana Santa. E eu fui para uma região, conhecer uns amigos que eu tinha pela internet. Não sei se o JC lembra disso, que o JC também foi meu colega de Ciência da Religião. E em 2008 eu fiz uma viagem para o interior de São Paulo, né? Interior de São Paulo, lá para uma cidade chamada Pirapozinho. Não sei se alguém tem conhecimento dessa cidade. Essa cidade, ela é próxima da região de Presidente Prudente. É uma região de serra, né? Tem muita produção de gado lá. E eu fui conhecer esses meus amigos, vários amigos que eu tinha do rock mesmo, do rockão doido, e eu fui lá ver a banda deles, que eles tinham uma banda alternativa, para um festival de rock, né? Era uma feira, né, chamada Fejup, se eu não me engano era isso. E a gente ficou foram vários dias que a gente fez esse trajeto, né, que tinha uma trilha por dentro das fazendas, para a gente chegar no local da festa, né, do festival e voltar por essa trilha até a casa onde a gente estava hospedado, a casa de uma colega nossa onde a gente estava hospedado, né? E teve um determinado dia, que até a moça que nos hospedava queria, porque queria levar o cachorro dela, o pincherzinho que ela tinha, né? E aí, na volta, eu brincando, né? Com pincher, fiquei empolgada com pincher, que todo médico veterinário não pode ver bicho que já quer carregar no colo, já quer, só falta beijar na boca, né? E aí a gente vindo pelo trajeto de todos os outros dias anteriores, né? Tranquilamente. Isso era por volta aí das 2, 3 horas da manhã, tá? E eu com o cachorrinho no colo, né? Brincando com o cachorro, e eles dois do meu lado, né? A Jéssica e o Diego, que eram dois colegas nossos, dois colegas meus, né? Dois amigos meus da época. E a gente não tava, era uma trilha muito bem iluminada, tá? Que deixar claro aí que era uma trilha muito bem iluminada, um local assim, diferente do Tenoné, que o Tenoné tem muita arborização. Esse local ele estava completamente É, transformado em piquê mesmo para o gado consumir aquele capim que a gente corta já para fazer a selagem e tal. O terreno ele estava baixo, ele não estava com mato alto, né, capim alto. Era Gessilane, para olha, desculpa te interromper, eu estou lançando aqui na tela uma imagem do Street View da cidade, não exatamente do local onde você estava. Estou para ilustrar aí tua fala, tá? sim, tudo Continua, certo. continua. Pois é uma cidade de serra, né? Diferente daqui de Belém, que é mais plano. Lá é uma cidade propícia mesmo para o gado, para o crescimento do capim, né? São Paulo é um polo de pecuária, né? Tanto leiteira quanto de corte. E a gente estava vindo, como a gente vinha nos outros dias, né? Por uma fazenda dessas. E aí, num determinado momento, eles disseram para mim, Gessilene, fica quieta e te abaixa. E a cachorrinha no meu colo começou a latir, desesperadamente. Começou a latir, a latir, a latir, a latir, a latir. E a Jéssica, que era a dona do cachorro, disse: Gessilene, segura o focinho da Babi, porque senão a gente vai ser descoberto. E eu tentando entender o negócio da situação, eu estava perdida, né? Aí eu me abaixei junto com eles, né? A gente estava no alto da serra, né? E a aparição foi no final da serra, assim, como se fosse na base da montanha, né? E aí eu fiquei abaixada e disse: o que foi? Aí ela falou para mim: para ti que é cientista da religião, que para quem não sabe, o cientista da religião ele precisa se posicionar de maneira neutra sempre. Nós não podemos inferir o nosso achismo, as nossas crenças religiosas, a gente visualiza a religião de uma maneira neutra, né? Todo mundo acha que a gente é de conhecimento geral da nação, né? Pensar que o cientista da religião ele é teólogo, se confunde muito, mas não.
Nós somos aquelas pessoas céticas mesmo, geralmente somos ateus até, né? Porque a ciência não nos permite nos contaminar com o objeto estudado. Então, a gente tenta se eximir o máximo da crença para a gente conseguir manifestar essa habilidade de se manter neutro, né? E aí ela virou para mim e me fez o grande desafio da minha vida. Gessilene, para você que está se formando em ciência da religião, explica aquilo ali. Quando eu olhei, eu vi uma criatura abaixada, um animal acocado, abaixado, se preparando para atacar uma das ovelhas que estavam dentro do piquê, né? Porque era criado o gado leiteiro, só que a gente não visualizava o gado leiteiro à noite, mas a gente estava vendo algumas ovelhas lá, né, desgarradas. E aí eu vi aquele animal se preparando para atacar, né? Era um animal que de longe não dava para ver tanto. O problema é que a gente precisava passar por aquela trilha para chegar em casa, né? A gente ficou ali alguns minutos que pareceram horas, né? E eu tentando conter a cachorra para ela não latir, para o animal não ver a gente, não visualizar nós três, né? E quando o animal se aproximou mais das ovelhas e possibilitou que a gente passasse pela trilha, a gente saiu correndo, né? A gente correu. Quando a gente se aproximou de onde ele estava de costas para a gente nesse momento, né? Eu, em meio a carregar cachorro, correr, né? E tá ali naquele estado de êxtase, né? De adrenalina total no sangue, eu soltei a boca da cachorra. Quando eu soltei a boca da cachorra, para quem conhece pincher sabe, a cachorra desatou a latir, né? E foi aí que eu visualizei o animal virando de frente para a gente, né? E o animal que estava acocado se levantou, né? Eu nunca vi uma criatura, um animal tão grande, né? Para quem não tem ideia aí, eu tenho mais ou menos 1,78 de altura. Eu olhava, o animal tinha mais ou menos uma distância de 1 metro da minha cabeça. A cabeça do bichão ficava mais ou menos 1 metro da minha cabeça, né? E eu olhei, né, um odor do animal nauseabundo, tá? Horrível. Aquele cachorro, não sei se vocês que têm cachorro aí, que deixa o animal passear na rua, quando ele volta, aquele cheiro de que ele revira lixo, né? Aquele cheiro de material orgânico em decomposição, exatamente aquele cheiro, né? E uma fisionomia realmente de um animal canídeo, né? De um lobo, de um cachorro. Só que o que me chamou mais atenção foi a habilidade dele de andar na nossa direção sobre as duas patas, sobre os dois membros posteriores, né? Que é uma habilidade que os cães não têm, que a gente chama de bipedalismo, né? Que o termo técnico para isso é bipedalismo. É a capacidade de um ser de andar sobre os dois membros posteriores, né? E o corpo, os membros posteriores, né, os membros de trás, eles se assemelhavam realmente a patas de cães, né? Só que os braços dele se assemelhavam a braços de primatas, né? Braços humanos, braços de macaco, de gorila, né? E a conformidade do peito dele era semelhante à conformidade do peito de um macho da espécie humana, né? De um homem. E aí eu entrei em choque. Eu entrei em choque ali, né? E o pessoal me puxando, tentando me puxar. O olhar do bicho, eu lembro muito bem o olhar do bicho, né? O olho do bicho parecia assim, olhar, sabe quando você fotografa mesmo, aquelas fotos antigas que você rebate o flash no olho de um cachorro, de um gato, né? Que fica aquela luz meio avermelhada. Era assim que era a reação da córnea do animal à luz, né? E a gente saiu correndo. Naquele momento, aí sim, eu não ouvi o animal emitir nenhum tipo de som, tá? Não ouvi ele gritar, não ouvi ele uivar. Agora, em compensação, os cães da redondeza começaram a se manifestar, né? Aí sim, começaram os uivos,
de todo, praticamente eu acho que todos os cães que tinham por ali, aqueles cães de fazenda, né, que ficam soltos à noite, eles começaram a uivar. E o que mais me chamou a atenção foi o comportamento das corujas, né, das corujas ali. Tinham várias espécies de coruja, inclusive a suindara. E para quem não conhece aqui na nossa região, a suindara é a famosa Raja mortalha, né? E essas corujas, elas sentaram no cabo de energia, né, no cabo de telefonia, energia, não sei, uma do lado da outra, para olhar o animal, né? E isso em instantes, em segundos, e aí a gente me puxaram, porque eu parei e fiquei olhando, né, a cachorra latindo no meu colo e eu em choque olhando para o animal. Foi aí que os meus dois amigos me puxaram e a gente continuou, seguiu correndo, né? O animal não veio atrás da gente, né? Diferente do pessoal do Tenoné, que relataram que o animal que eles viram, a criatura que eles viram, correu atrás deles. Esse não correu atrás da gente, né? Não sei se ele, ali no clímax de pegar uma presa, ele não se importou tanto com a gente. Não sei se ele, porque se for um canídeo, se tratar de um cão, de um lobo, o lobo e o cão eles têm a reação de medo frente a um coletivo de uma outra espécie, né? Geralmente é essa a reação, né? Pelo menos é o que eu lia quando eu trabalhava com adestramento, comportamento de animal, de cão, né? Era a minha leitura. Um cachorro sozinho, um lobo sozinho, ele reage mais por medo do que por ataque, né? Então, esse animal, essa criatura não correu atrás da gente, né? E chegamos em casa, eu muito eufórica, eu não conseguia ter reação de medo. A reação de medo ela veio depois, né? Nos dias seguintes eu não quis mais sair de casa, né? Eu fiquei com muito pavor nos dias seguintes, mas na noite eu estava mais eufórica e curiosa para saber, né, do que se tratava aquele animal, porque era um animal que eu nunca vi na minha vida, né? E as pessoas, tanto a moça que nos hospedou, né, que me hospedou e hospedou um outro colega nosso, quanto a família dela disse, olha, é um lobisomem, se trata de um lobisomem, né? E lá eles afirmaram que eles conheciam a senhora que se transformava, a suposta senhora que supostamente se transformava em lobo. E sempre acontecia na Semana Santa, principalmente na quarta-feira de cinzas e tal. E falaram lá todo o relato deles enquanto comunidade ali, né, do que era. Porque era um bicho que eles estavam acostumados a olhar, a observar ali, né? Agora, sim, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: eu não acredito. Na verdade, não é. Dá para inferir, dá para visualizar que não é um animal abstrato, não é uma coisa abstrata, né? Não se trata de um vulto, não se trata de um espírito, não se trata de nada disso. É um animal palpável, tá? De você estender a mão e conseguir tocar, né? E é o que eu conversava até com um amigo meu, que ele é biólogo, né, que a gente se conheceu no Colégio São Paulo, né, foi onde eu estudei minha infância toda, e a gente vinha debatendo desde 2008, né, no final da minha faculdade, eu voltei para Belém com todas as perguntas possíveis, né? E ele dizia, Gessilene, olha, a natureza tem mistérios que até o próprio mistério desconhece. E hoje, como médica veterinária, eu acredito muito que se trata realmente de um animal nosso, da nossa, da nossa, da nossa reserva biológica aí, que ainda não foi catalogado, né? Porque não é a primeira aparição, essa do Tenoné não é a primeira vez, né, Nathan, que você me diz que ele apareceu, né? Esse de São Paulo também. No mundo inteiro existe o relato desse animal. E eu acredito muito em ser um animal em forma em escala evolutiva. Porque, primeiro, nenhum desses animais se relata, por exemplo, a presença de bolsa escrotal, né, que seria o macho, que seria a maior característica do macho da espécie. Então, geralmente são fêmeas, né?
E essa característica de bipedalismo, que é a capacidade de andar sobre os membros posteriores, é relatado como uma das primeiras características de uma espécie em evolução. Então, essas duas coisas me chamam muita atenção, né? O fato de ser sempre uma fêmea, né? De ser sempre uma possível fêmea por não apresentar bolsa escrotal. Nunca ninguém relatou bolsa escrotal. E a segunda é isso, de estar sobre os dois membros, conseguir andar, porque ficar sobre dois membros é uma coisa, agora você conseguir andar e manter a postura, não cair, acocar como ele estava lá na hora, né? E correr sobre os membros posteriores, isso só quem consegue são organismos na escala mais alta da evolução, né? Da nossa evolução, enquanto, por exemplo, os primatas, a gente, né? Então, isso já é um ponto uma característica de evolução propriamente dita, né? Então, eu acredito muito, gostaria muito que alguém conseguisse registrar esse exemplar, porque, para mim, se trata de um animal daí da nossa fauna, da nossa reserva biológica, que ainda não tenha sido catalogado, né? Pela raridade de aparições, né? E fiquei com isso na memória. Não desejo ver ele novamente, porque o bicho é assustador e muito fedorento. Não desejo ver nunca mais na minha vida um animal desse.